aleluias. Oh, rabaxeira halai neracoroco surya daralabachai. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode sentar, glória a Deus. Vai sentando, abrindo sua Bíblia. Ontem nós estávamos em Lucas 7 e hoje nós vamos para Lucas 8. Amém? Lucas 8, a partir do verso 26. Glória a Deus, aleluias. Antes de pregarmos, queremos registrar aqui a presença de algumas pessoas, né, que estão cultuando conosco pela primeira vez, né? Tem a Flávia, né? Não é difícil. Já sou Flávio, aí fica fácil, né? E o esposo dela, o seu já esqueci o nome já. Sérgio, dono de casa de autopeça, né? Glória a Deus. Agora eu não esqueço mais não. Agora já botei ele no nível que ele merece, né? Agora não dá para esquecer mais não. Tem também a irmã Ana, glória a Deus. Tem a outra irmã ali também, Ângela. Pronto, é tudo com An aqui, né? Como é que nós recebemos esses irmãos que estão conosco? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E bem ficado, viu? Fiquem à vontade. Vocês não são visitantes, porque aqui não é minha casa. Se fosse, vocês seriam. Aqui é a casa de Deus. Então vocês não são visitantes, vocês apenas estão cultuando conosco, amém? Então, Lucas capítulo 8, verso 26, amém? Olha, já teve gente arrebatada aqui hoje, glória a Deus. Está poderoso. Estavam os irmãos aqui, minha esposa, pastora Joselma, né, declarando que hoje fosse como ontem. E eu quero dizer que eu não quero não, irmãos. Igual ontem não. Ontem foi para ontem, né? Hoje é maior. Diga, hoje será maior. Deus sempre faz além. Ele disse que nós crescêssemos em graça e em conhecimento. É crescimento, é avançando, é de glória em glória. Amém? Eita, Deus poderoso. Amém. Hoje nós estamos no encerramento da nossa semana. Qual é o título da nossa campanha? Isso, minha família no altar de Deus. Ontem nós fizemos um ato profético, né? Apresentamos todos os nomes que nós estávamos orando ao Senhor, né? Ungimos aqui, oramos, também rasgamos e entregamos nas mãos de Deus, para que a bênção de Deus esteja sobre cada vida. A intenção de Deus ter enviado seu Filho Jesus a este mundo foi de nos abençoar, amém? Foi nos tirar de um sistema de escravidão. O homem estava escravo por causa do pecado, e ele estava punido por causa da lei. Quando Deus envia seu Filho, ele nos livra do pecado e, consequentemente, da lei, porque a lei não se faz necessária quando não se tem dívida, amém? Então vamos ler aqui a passagem para que nós compreendamos a palavra de hoje. Navegaram para a região dos Gerazenos, alguns vão estar Gadarenos, que fica do outro lado do lago, em frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas
quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhes fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém? Glória a Deus. Jesus, como nós vemos nessa passagem, ele atravessou o mar chamado da Galileia, também conhecido como um lago. Na verdade, lá não é um mar, é um lago tão grande que gera ondas, e por isso as pessoas também o chamam de mar. Jesus decidiu ir até aquele lugar, porque se você observar, este homem, a Bíblia fala que os demônios que habitavam nele, respondendo a Jesus, ele não dá um nome, ele diz: nós somos legiões, porque somos muitos. Uma legião era uma companhia, digamos assim, do exército romano, que era entre 3.000 a 5.000 homens. Uma legião tinha em torno de 3.000, podia ter até 5.000 homens. Quando esses demônios fazem uma alusão a uma legião, eles estão dizendo: nós somos de 3 acima, de 3.000 acima. Então, não dá para ficar citando o nome, é muita gente, ou muito demônio, para melhor dizer. Mas o interessante é que os demônios, quando Jesus pisa nessa terra, eles tinham consciência que Jesus foi ali para destroná-los. E Jesus manda que eles saiam. Jesus foi ali com um propósito específico. Porém, queridos irmãos, quando Jesus sai, entra no mar, para ir até Gadara, aquela viagem não foi tranquila. Quando eles chegam no meio daquele mar, surge uma tempestade terrível de ventos e ondas avassaladoras. Em tempo de derrubar o barco, Jesus tinha conhecimento do que se tratava aquela tempestade. Não era uma tempestade normal, era uma tempestade provocada pelo adversário, pelos espíritos malignos. Por quê? Porque eles entenderam que Jesus havia falado para os seus discípulos que ele estava indo para o lado de Gadara. E eles sabiam que Jesus não iria até aquele lugar sem um propósito. Ainda que eles não soubessem, o inimigo não soubesse exatamente o que Jesus ia fazer lá, mas ele sabia que Jesus ia fazer algo, e algo grande.
Ele sabia que onde Jesus pisava, o reino de Deus era estabelecido. Então havia um reino das trevas estabelecido naquela região de Gadara, que dominava sobre aqueles povos, e eles sabiam que quando Jesus chegasse ali, o domínio deles encerraria. Então eles começam a levantar situações. Os discípulos que ainda não estavam no nível espiritual que precisa, eles estavam perturbados em meio à tempestade. Jesus tinha conhecimento pleno do que estava acontecendo. E o que ele fazia? Dormia. Eu vou dormir, não vai acontecer nada, porque o inimigo não tem poder sobre nós. Então Jesus estava dormindo, e quando os discípulos acordam ele, dizendo assim: não te importa que pereçamos, Jesus vai lá e repreende aquela tempestade, repreende os ventos, repreende aquela força das águas. Na verdade, ele estava repreendendo a ação do diabo sobre a natureza, para impedir que ele chegasse até Gadara. Então, quando os demônios tentam impedir que Jesus chegue até aquela região, mas não conseguem, pelo contrário, são repreendidos, e a Bíblia fala que o mar ficou calmíssimo, tranquilo. Os demônios já começaram a ser derrotados ali. E eles começam a dizer: ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. E quando ele chegar, acabou. Então quando Jesus chega, já chega dando ordem: saia dele. E os demônios começaram a ficar apavorados. Sair já era certo, não tinha não sair, porque Jesus tinha dado a ordem. Então eles começam a implorar que Jesus não o mandasse para o abismo, que Jesus permitisse que eles adentrassem numa manada de porcos. Eles começam a implorar, ou para não ir a determinado lugar, ou para onde ir, mas sair era certo. Quando nós damos uma ordem em nome de Jesus, não tem negociação, tem que acontecer, tem que sair, porque nós não estamos aqui representando um reino qualquer, nós estamos representando o reino de Deus. Tudo que nós fazemos, fazemos em nome de Jesus, porque Jesus é o rei desse reino. Nós somos emissários, aqueles que levam a ordem, que levam o comunicado. Então, irmãos, quando nós chegamos a um lugar, ou chegamos a alguém, nós chegamos com um comunicado da parte de Deus. Nós chegamos para dizer ao príncipe desse século: saia, acabou. Seu reinado sobre essa vida acabou. Seu reinado sobre essa cidade acabou. Seu reinado sobre essa nação acabou. Porque nós fomos convidados a ir por todo o mundo estabelecer o reino de Deus. Não fomos convidados a pregar uma religião. Nós não somos protestantes porque nos intitulamos protestantes. Nós somos chamados de protestantes porque alguém nos chamou de protestantes, porque nós protestamos contra o reino e o príncipe deste mundo. Mas o protestantismo não é uma religião, é uma representação do reino de Deus. Toda vez que alguém que professa essa fé se identifica com a religião, ele fracassa. Mas quando ele se identifica como um representante do reino de Deus, ele avança. Nós somos representantes de um reino que está sobre tudo e que está sobre todos. É o reino de Deus. Então, quando esse reino de Deus vai avançando, irmãos, por que é que surge tantos obstáculos? Por que é que surge tanta dificuldade para avançar? Por que é que o desânimo bate lá na sua casa para você não vir ao culto?
Porque o maligno sabe que nós estamos representando o reino de Deus e que nós vamos declarar e que o reino de Deus será estabelecido e que pessoas serão libertas e que demônios terão que sair e que enfermidades terão que ir embora e pessoas serão curadas, porque o evangelho tem a ver com cura, tem a ver com libertação, tem a ver com vida, tem a ver com paz, tem a ver com alegria. Nós não estamos atravessando mares e tempestades, dificuldades para chegar do outro lado e não ter nada a dizer. Nós temos o que dizer. Nós avançamos, nós andamos, nós navegamos e nós declaramos. Tanto na caminhada, porque o propósito de Jesus não era o mar. O propósito de Jesus era Gadara. Mas no mar surge uma dificuldade. E quando surge a dificuldade, o poder do reino de Deus se manifesta. E em meio à dificuldade, a glória de Deus se manifesta. Se nunca tivesse havido uma tempestade daquela magnitude, Pedro também nunca teria andado sobre as águas. As tempestades faz com que nós percebamos o tamanho do reino que nós pertencemos. É a luta, é a adversidade, é a dificuldade que vai fazer com que você entenda, com que nós entendamos que tipo de reino nós pertencemos. O reino que nós pertencemos é tão poderoso, irmãos, que é possível que pessoas que estejam com bons empregos, com empresa, esteja pior do que alguém no reino de Deus que esteja desempregado. Porque o nosso sustento tem a ver com Deus. É Deus que nos sustenta. Nós pertencemos a este reino poderoso. Quando analisamos o poder do reino que nós pertencemos, este homem de Gadara, em quem habitava uma legião de demônios, ele já não tinha mais consciência. Jesus pergunta o nome ao homem, mas quem responde são os demônios. Jesus diz: qual é o seu nome? Mas aquele homem, ele estava tão possesso, mas tão possesso, que não era ele mais quem dominava a vida dele. Não era nem ele mais quem falava. Não era ele mais que decidia para onde ia. Porque a Bíblia relata que os demônios o levavam para as regiões desertas. Ele não habitava em casa, levava para os sepulcros. Vivia uma vida miserável, onde não tinha mais consciência, onde o diabo tinha invadido aquela moradia chamada corpo dele, tinha invadido a sua mente, tinha dominado toda a vida dele, e agora ele era apenas um objeto utilizado pelo demônio. Era. Até que Jesus chega. Sabe o que é que isso significa? Que não tem situação na sua vida que quando Jesus chega não seja resolvida. Aquele homem não tinha nem condição de clamar, porque ele não estava mais com consciência. A consciência dele foi tomada pelos demônios. Ele não tinha mais, não reconhecia quem era. Não foi ele que identificou que ali era Jesus, foi os demônios. Só que quando os demônios viram que era Jesus, eles disseram: ele vai retomar a consciência, porque sobre a mente dele a gente tem domínio, mas sobre Jesus a gente não tem. Então Jesus chega, a Bíblia diz que quando ele pisa naquela terra, a primeira palavra, eu dei shalom aqui para vocês, a primeira palavra de Jesus para aquele homem: saiam dele. Os demônios entram em pavor, em terror, uma missão objetiva. Jesus disse: atravessa o mar, venço tempestades, dou uma ordem, e o que eu digo tem que acontecer. Porque uma ordem da parte de Deus
não há ninguém nem nada que possa não se submeter. Tem que se submeter. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. É um rei que é legal. Não legal por ser bom, mas legal no sentido de legalidade. Jesus, sendo Deus, Ele precisaria passar por tudo que Ele passou para ser rei aqui? Não, mas se Ele não passasse por aquilo, Ele seria rei, mas a humanidade teria que ser destruída. Ele continuaria sendo Deus, sendo rei da mesma forma, mas Ele não poderia resgatar a humanidade. Seja bem-vindo. Não poderia de forma nenhuma resgatar a humanidade, mas Ele preferiu tomar o lugar da humanidade, se fazer a nossa semelhança, para guerrear não só conosco, mas por nós. Guerreando por nós, Ele vence aquilo que o homem em Adão havia fracassado. Ele vence o pecado. Só que Ele não só vence o pecado, Ele vence o pecado e se faz pecador para poder pagar o pecado que nós havíamos cometido. Quando Ele faz isso, Ele ressuscita. Mas agora, quando Ele ressuscita, Ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Será que Jesus não tinha poder sobre os céus e a terra? Mas o que é que Ele está dizendo? Agora eu tanto sou rei nos céus, como eu reino sobre os homens, dentro de uma legalidade, porque eu conquistei da forma que o meu pai disse que teria que ser conquistado. Porque no dia que o homem caiu, Deus falou para a mulher, disse: o seu descendente, o descendente da serpente pisará o calcanhar dele, mas ele esmagará a sua cabeça. Então Jesus vem, Ele de fato teve o seu calcanhar machucado na cruz do Calvário, mas Ele também naquela cruz pisa a cabeça da serpente. Nos traz a liberdade, nos traz o direito de reinar com Ele. Como nós temos ministrado aqui, Jesus, ao escolher os seus discípulos, Ele escolheu 12 discípulos, os quais chamou apóstolos. Ao caminhar com seus discípulos, Ele diz: eu não vos chamo mais discípulos, mas eu vos chamo amigos. Ao ressuscitar, Ele ressuscita, aparece para uma mulher e diz: diga aos meus irmãos que eu ressuscitei. Ele começa como um senhor tendo discípulo, depois ele se torna amigo, mas ao ressuscitar, ele não é apenas senhor, mestre, ele não é apenas amigo, mas agora ele diz: vocês agora são filhos do mesmo pai que eu sou, e a partir de agora vocês são meus irmãos. Oh, aleluias. Irmãos, porque temos... Se você perceber no céu, na terra, o que identifica que alguém é da família de outro é o sangue, o DNA está ali. No espírito, o que identifica que alguém é da mesma família é se tem o mesmo espírito. E nós sabemos que quando Jesus, Ele é assunto aos céus, Ele envia do seu espírito, e o seu espírito vem sobre nós, e hoje nós temos o mesmo espírito que Jesus tem. Por isso nós somos irmãos. E tomando essa consciência, é por isso que Jesus nos orientou a ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ele também nos orientou a curar os enfermos, a expulsar os demônios. O que é que ele está dizendo? O reino que eu principiei, agora cabe a vocês. Da mesma forma que eu anunciei, também anunciar. Mas como que Jesus anunciou o evangelho do reino? Diga: com poder, com autoridade. Uma das coisas que chamou a atenção que Jesus não era mais um mestre judaico, era porque ele ensinava como quem tem autoridade. Ele não estava falando a história de outro, ele não estava falando a história que ele conheceu, ele não estava falando a história que ele aprendeu, ele estava falando a história que ele mesmo criou.
Ele tinha autoridade do que ele estava dizendo. E a Bíblia fala que Jesus também nos capacitou do mesmo espírito de autoridade com o qual ele anunciou o evangelho do reino. E nós recebemos essa capacitação. E essa capacitação tem a ver com muitas qualidades. Uma vez que nós temos o Espírito dele, nós também temos a capacidade de produzir o fruto do Espírito. Uma vez que nós temos esse Espírito, que nós somos irmãos de Jesus, que nós somos filhos de Deus, nós também recebemos dos atributos que Deus tem, ou seja, capacidade de amar como Ele amou, capacidade de suportar a afronta como Ele suportou. Porque, queridos irmãos, não tem como alguém pregar o evangelho se não estiver com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Alguém que estava crucificado, sendo morto e rogando ao Pai por aquelas pessoas que estavam crucificando ele. Jesus não estava morrendo apenas por mim, por você, ele estava morrendo até por o soldado que colocou a coroa de espinho nele. Por ele também. Então veja a capacidade, irmãos, nós só podemos vencer o sistema desse mundo através dos atributos que Deus nos deu. Sendo diferente, agindo de uma outra forma, da forma de Deus, na cultura do reino de Deus. Veja que quando Jesus chega a esse endemoniado, até então, endemoniado gadareno, ele chega com autoridade, ele repele aqueles demônios, aquele homem passa a insistir a segui-lo, e Jesus diz: não, você não vai me seguir, vá para os seus familiares e conte o quanto Deus foi bom contigo. O que é que Jesus está dizendo? Você passou por um processo de transformação. A tua família conhecia alguém possesso por demônios, alguém tido como louco, alguém que não tinha mais consciência, alguém que se pergunta o nome e a resposta é: somos legiões porque somos muitos. Mas agora você vai voltar lá e você vai dizer: agora eu sei quem eu sou, agora eu sei meu nome, e agora eu sei quem me resgatou. Eu não estava nem sabendo quem eram, os demônios que estavam nele sabiam que ele era Jesus, ele não. Mas quando Jesus repele aqueles espíritos, ele tem o privilégio de conhecer Jesus e de ser conhecido por ele, teve sua vida transformada, e a partir daquele momento, ele não tinha mais como não ser um mensageiro do reino de Deus. Irmãos, aquele homem, sem abrir a boca, ele era um representante do reino de Deus. Imagine alguém que até então era amarrado com correntes pelos pés e pelas mãos. Os demônios que estavam nele quebravam tudo. Nada segurava aquele homem. De repente aquele homem está andando na cidade tranquilamente, falando como, né, bem diferente daquilo que ele era. Sendo recebido, vestido. Quando a Bíblia relata em vestimentas que encontraram eles vestidos, ela está falando de algo profundo para nós. Que foi a primeira coisa que Adão e Eva percebeu que estavam quando pecaram? Nu. Eles perceberam que estavam nu. Mas o interessante é que eles estavam antes, mas não percebia. Porque antes eles estavam até nu de vestes, de peles ou de folhas, como eles tentaram se vestir. Mas eles estavam vestidos da glória de Deus. Quando eles pecam, eles perdem a glória de Deus. E agora eles começam a ver o homem e a mulher vergonhoso que eles se tornaram. Fracassados. Nesse contexto também, Jesus pega alguém que estava fracassado, que estava nu, que estava cheio de demônios, e não apenas coloca vestes terrenas, mas o veste da glória de Deus. Onde aquele homem chegasse agora, se ele não abrisse a boca, as pessoas sentiriam algo diferente.
Irmãos, esse é um privilégio que os que são nascidos de novo têm. Eu acredito que não tem uma só pessoa aqui que nasceu de novo, que não já teve a oportunidade, não de uma ou duas ou três ou várias vezes, de chegar em um lugar, não abrir a sua boca, ficar ali e de repente alguém perguntar: o que é que você tem? Você é diferente. Você não falou nada. Mas começa a imaginar. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. O Espírito de Deus está sobre nós, está em nós. Quando nós chegamos a um lugar, qualquer cristão, qualquer pessoa nascida de novo, chegou a um lugar, ele não chega só. Você está chegando, mas os anjos que acampam ao seu redor também estão ali. E o interessante, irmãos, que por menos espiritual que a pessoa seja, o Espírito que rege a vida dele percebe o espiritual. Percebe o espiritual. Quantas vezes a gente chega num lugar e pessoas que estão com outro sentimento, regido por outro espírito, eles começam a sentir um incômodo com a sua presença. Tenta fugir do assunto, você tenta puxar assunto, você tenta dar uma palavra, você tenta fazer, e a pessoa não quer, vai fugindo, vai sumindo. Porque o Espírito que está regendo a vida dele, sabe o Espírito que rege a sua, e sabe que se você der uma ordem, aqueles espíritos precisam bater em retirada. Isso não significa que aquela pessoa vai aceitar Jesus, mas significa que aqueles que estavam impedindo que ele compreendesse, vão ter que permitir que ele compreenda. Após compreender, essa pessoa tem o direito de dizer: eu compreendi, eu sei que Jesus é o Salvador, eu sei que é dessa forma, eu sei, né, que vai ter uma vida eterna com Deus, ou distante de Deus, separado de Deus, mas eu não quero agora. Mas compreendeu. E a nossa missão é anunciar e fazer com que as pessoas compreendam. Nós temos poder sobre as coisas, assim como Jesus teve. As questões da natureza, nós temos poder. Nós temos poder sobre os demônios, sobre esse espírito maligno, mas nós não temos poder sobre as pessoas. Toda vez que alguém tentar ter poder sobre pessoas, este poder é manipulação. Se é manipulação, não é o Espírito de Deus, mas é o espírito de Jezabel. Porque está tentando manipular. E toda pessoa que manipula está regido por outro espírito. E toda pessoa que manipula está tentando criar a história de alguém. E quando tenta criar ou controlar a história de alguém, está dizendo: eu estou me colocando no lugar de Deus na vida dessa pessoa. E qual é a tendência? Toda pessoa, irmãos, praticamente todas as pessoas controladoras, o fim delas é o desgaste físico, emocional e, por que não, às vezes até depressão. Por quê? Porque ninguém carrega em si a capacidade de reger a vida de alguém. Se você tentar reger a sua vida, você vai fracassar. Você precisa entregar nas mãos de Deus para que Ele reja. Nós precisamos pedir uma orientação de Deus no que fazer, no que falar, por onde andar, para onde ir. Temos que nos entregar a Deus. E às vezes, queridos irmãos, as coisas estão acontecendo ao nosso favor, apesar de parecer que nos é contrária. E a gente se lança na frente para tentar impedir que seja daquela forma. Uma vez uma pessoa que eu conhecia estava passando por um processo para ser demitida. E chegou para conversar comigo. E ao conversar, eu senti a orientação de falar para ela, dizer: olha, deixa te demitir. Deus tem algo maior para você. Não adianta você ficar lutando a ficar em algo que não te querem. Mas essa ação que eles estão tendo, Deus não está fora do controle. A pessoa realmente foi demitida. Passa-se os anos e ela hoje dá glórias a Deus, porque um dia alguém demitiu ela daquele lugar.
porque está em outro patamar. Sabe, às vezes a gente está lutando com todas as forças para tentar ressuscitar aquilo que Deus está matando. Áreas da nossa vida que precisa ficar para trás mesmo. E nós estamos ali lutando, tentando que ficar daquele jeito, tentar daquela forma. E Deus dizendo, deixa eu acabar com isso, que eu tenho um novo para você, eu tenho algo novo para você. Irmãos, nós precisamos ser completamente regidos pelo Espírito de Deus. Uma das características de alguém nascido de novo, quando Jesus fala para Nicodemos, ele fala que os que são nascidos do Espírito, assim como o vento, que nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai, assim são aqueles que são nascidos do Espírito. É Ele que te conduz. Agora saiba de uma coisa, mesmo que você não saiba para onde está indo, Deus sempre está te levando para um lugar melhor do que o que você está hoje. Irmãos, você pode estar em um lugar hoje, aonde você está sendo suportado, mas saiba, Deus vai te tirar deste lugar para te levar a um lugar aonde você é resposta de oração. Alguém está dizendo, eu não suporto mais essa pessoa. E alguém está lá dizendo, Deus, manda uma pessoa com essa característica, que faça isso, que seja desse jeito. Aí você sai daquele lugar que as pessoas estavam te suportando. Quando chega lá, as pessoas estão dizendo, lidera sobre nós, porque você tem a característica que nós estávamos pedindo a Deus. Deixa Deus te conduzir. Não existe um caminho